Olá, estamos iniciando o segundo bloco de uma boa conversa sobre o tema A Carta de Divórcio, que é o livro do reverendo Miguel Cox, que é pastor, já pastoreou igrejas nos Estados Unidos, da Flórida, em Fortaleza, aqui em Recife, em Olinda também, e hoje está conosco aqui participando do Conversa com Duda, para nos trazer muita clareza sobre um tema tão tortuoso e tão fértil de dores emocionais, principalmente para mulheres. E foi por esta razão que eu decidi gravar essa conversa para esclarecer para vocês muita coisa que está na Bíblia e que muita gente não conhece e não tem acesso, né? Sobre a visão do pastor Miguel Cox sobre esse tema. E ele hoje cedeu o tempo gentilmente para a gente conversar sobre esse assunto. E o livro dele, o que eu fiz algumas anotações sobre o livro na leitura, e ele diz: o livro não é um incentivo ao divórcio, mas um desafio para que entendamos muita coisa sobre o que a Bíblia diz e ensina sobre o divórcio. É isso, reverendo? Exatamente. Há muito preconceito, né, como já falamos, sobre a questão do divórcio. E veja, quem deu a carta de divórcio pela primeira vez, ou seja, quem regularizou o divórcio, foi Moisés, um profeta de Deus. Naquela época, na mesma época de Moisés, na Babilônia, o homem poderia separar da sua mulher e morar com outra, ou então ele tinha outro casamento com outra, ele podia ter mais de uma mulher, e ela continuava sendo esposa dele, porque ele era dono dela. Então imagina uma situação assim: o cidadão, ele se enamora de outra, sai de casa, deixa a sua mulher, os seus filhos, passa, digamos, 5 anos lá com a outra, um dia ele volta, e aquela mulher, sua primeira esposa, tem que recebê-lo, não é? Então havia um abuso. A lei do divórcio veio proteger a mulher. Outra situação é do marido mandar a mulher embora e ela continuar ligada a ele, porque ele era o dono dela, era como se fosse uma propriedade, uma escrava, não é? E se ela então namora com outro, ele pode acusar os dois de adultério e os dois seriam apedrejados. Aí Moisés disse: não, dê carta de divórcio. Então, com a carta de divórcio, ela vai e casa-se com o outro. Se o casamento com o outro não der certo, se o outro quiser também separar-se dela, então dê carta de divórcio. Ela tem a oportunidade de casar com o outro, não é? Que é diferente do repúdio. Exatamente, porque o repúdio ficava nisso, você manda embora. Isso era o repúdio, o que hoje a gente chama de separação, né? Se separou, né? Então o repúdio era isso, era a pessoa ser mandada embora. O divórcio não, a pessoa é mandada embora legalmente, com o direito a contrair um novo matrimônio. Então podemos dizer que a instituição do divórcio por Moisés foi um ato de proteção à mulher para que ela não permanecesse numa situação de desamparo, de injustiça. Exatamente, porque o homem era dono da mulher, o homem era que tinha controle da situação. A mulher, ela não se divorciava, entendeu? Ela não pedia o divórcio, era o homem que podia fazer isso, não a mulher não tinha esse direito, não é? Mas há, assim, curiosamente, na lei de Moisés, e eu digo na lei porque a lei sempre é uma coisa rígida, né? A lei é dura, mas é lei, né, como diz. Então, na lei de Moisés havia alguns casos interessantes. Por exemplo, o guerreiro, ele vai para a guerra e lá ele conquista aquele povo, né? Os homens foram mortos na guerra e aí ficaram as mulheres. E um guerreiro, ele se apaixona por uma daquele povo vencido. Ele pode trazê-la para casa, ele pode casar com ela. Então ele teria que fazer o seguinte: ele dava a ela 30 dias, um mês, para ela chorar o luto de ter perdido a sua família, né, e etc. E depois desses 30 dias, então ele casava com ela. Mas suponhamos que
depois de um tempo, ele desgosta dela. Ele diz, não, eu não quero mais, eu me enganei, eu não quero mais essa mulher. Aí ela ia embora, entendeu? E ele não podia maltratá-la de jeito nenhum, que é outra coisa na lei, né? No casamento você não pode um maltratar o outro. E ela, mesmo sendo escrava de guerra, ela não podia ser maltratada, ela não podia ser humilhada, ela não podia ser vendida para outros povos. Ela ia embora com a sua liberdade e ali ela ia viver a sua vida, ela ia casar com outro, viver a sua vida. Entendeu? Então veja como a lei veio proteger a mulher dos abusos, né? E aí eu gostei muito também da apresentação do livro quando diz que é aos divorciados que buscam ser acolhidos e não julgados. Gostei muito disso. Muito, muito. Infelizmente a igreja, do modo geral, quando aceita o divórcio, porque algumas igrejas não aceitam o divórcio de forma nenhuma, mas quando aceitam o divórcio, elas dão dois motivos apenas, que é o motivo da infidelidade, né, conjugal, e do abandono. Então, mas mesmo assim, quando as pessoas se separam, fica o estigma. Então, na sua própria comunidade, a pessoa é olhada sempre como que cometeu algum delito, algum pecado, né, que não deveria cometer. Então, por exemplo, a pessoa é daquela igreja, então aquela igreja passa a receber aquele divorciado. Então, para muita gente, a igreja que recebe o divorciado não é uma igreja séria, não é? Uau. E aí a pessoa, aliás, a igreja, para se proteger disso, a igreja passa a rejeitar a pessoa. E o que acontece isso no dia a dia, cotidianamente, a pessoa deixa de ir para aquela igreja e vai para outra onde ela é desconhecida, não é? Ela não deixa de ser cristã, mas ela deixa de ser daquela comunidade, daquela igreja, daquela denominação e vai para onde ela é acolhida. Então, a igreja é incoerente, né, em não aceitar e não acolher as pessoas que se divorciaram e fica muitas vezes com o dedo em riste, colocando culpa, juízo de valor sobre aquela pessoa. A pessoa perde algum cargo que teria na igreja, algum ministério, se fosse estivesse à frente de algum ministério da igreja, a pessoa perde isso. Ou né? seja, dupla punição. Além do sofrimento causado com a dor da separação, do divórcio, o sentimento de perda, há ainda também um julgamento daquele lugar que deveria acolher, que deveria amar, que deveria realmente pôr nos braços, não é? Porque é muito comum e é bom que seja que quando a gente enfrenta uma dor, enfrenta um problema, um desafio, a gente quer correr para onde? Para a igreja, para o calor da nossa comunidade, nossos irmãos, que a palavra diz, suportai-vos uns aos outros e vamos em busca desse suporte. E aí no caso de um divórcio, você além de sofrer essa perda muito forte, né, que é um divórcio, a dissolução de uma família, ainda assim vai ser olhada, assim a grosso modo eu posso fazer uma comparação com o tratamento que se dava aos leprosos antigamente. Cuidado se não contamina, então é melhor deixar de fora para não contaminar os de dentro. Exatamente. E ai de mim, eu posso falar por mim, se a igreja não fosse lugar para pecadores, porque aí eu não teria como entrar nela. Exatamente. A igreja, eu digo no livro assim que Jesus morre pelos pecadores e a igreja mata os pecadores para salvar a sua reputação, para se salvar. Então a igreja passa numa rigidez muito grande. Por exemplo, há igrejas que o divorciado, durante o resto da sua vida, não vai mais comungar, não participa da Eucaristia, não é? Então isso é um absurdo. O bullying dos divorciados. É o bullying dos divorciados, realmente, é muito boa palavra, não é? Porque a pessoa parece que manchou a reputação da igreja, alguma coisa assim. Né? E aí em seu livro você coloca, o divórcio é tão bíblico quanto o milagre da reconciliação e da restauração,
e da concórdia entre os casais e seus familiares. Exato. Ou seja, enquanto nós estamos acostumados a ver o divórcio como atribuído até a uma obra do demônio, do diabo, vem o livro do reverendo Miguel Cox dizer que ele é tão bíblico quanto o milagre da reconciliação. Explica pra gente. E é verdade mesmo. Olha, Deus está lá no livro de Jeremias, ele não joga aquele barro fora, né? O Jeremias vai à casa do oleiro e o oleiro começa a trabalhar no barro para fazer um vaso e aquele barro se desmancha na sua mão e o oleiro o que é que faz? Ele com aquela mesma massa, ele faz um outro vaso, mas ele não joga o barro fora. Então muitas vezes a instituição, a igreja, ela joga o barro fora, em vez de trabalhar novamente, de restaurar aquela pessoa. E outra coisa que é impressionante, que a pessoa restaurada, ela é muito mais forte, né? Porque ela passou por aquela tribulação, por aquele momento de angústia, de infelicidade, de dúvida. E agora não, ela se restaurou, ela se recompôs, ela pode ajudar outras pessoas. É como São Paulo diz, nós somos consolados por Deus e com essa consolação nós consolamos as outras pessoas, né? Então é a restauração do indivíduo, da pessoa. Ninguém deixa de ser cristão porque se divorciou, não é? Há também uma referência sobre os dois possíveis motivos de divórcio: infidelidade e abandono. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fica com a gente.